E agora nós vamos falar de futebol, vamos falar de esportes. Chegou a hora do Balança Esporte e as previsões de Raimundo Macedo. Bom dia, tudo bem com o senhor, não? Bom dia. Hoje é sexta-feira. Você vence ou não vence? Hein? Você vence ou não vence? Vence. Então pronto. Vence. Diga aí o que você quer. Um abraço a Pai Jorge. Pois é. Vamos das previsões, não é? Verdade. Você vence ou não vence? Vence. Pronto. Vence. O que dá pra cobra, dá pra Damião, é ou não é? Você quer saber primeiro o quê? Não, vamos começar primeiro pela Sul-Americana. Sul-Americana. Ontem o jogo lá em Barranquilha, 0-0, Sport. O pessoal da imprensa que estava lá, disse que Barranquilha é uma cidade da Colômbia, disse que aqui é tão quente que torra ovo no asfalto. Calor, é uma área do Caribe, né? Muito bonita, por sinal. Né? A cidade de Barranquilha, onde o Junior Barranquilha empatou com o Sport ontem. Você era o adversário do Flamengo, mas aqui também não fica atrás não. Lá em Teresina, meu amigo, é um calor de louco. Eu não conheço Teresina, mas já sou. Rio Branco, você conhece no Acre? Também não. Pronto, outro lugar, meu amigo, muito quente. Eu já tive o prazer de transmitir jogos, tanto no Piauí como também lá no Rio Branco. Olha, o Flamengo já sabe qual é o seu adversário. O primeiro jogo é no Rio e o segundo, o jogo de volta é exatamente na Colômbia. Mas é a tal história, o Flamengo tem tradição, o Flamengo tem história. E tomara... demitiu o Luxemburgo, né? Já tinha demitido semana passada. Foi, mandou embora e depois que o Luxemburgo saiu, o Sport melhorou. Depois que o Cuca saiu do Palmeiras, o Verdão melhorou. Então, o problema não é treinador. É o mesmo elenco. Agora, às vezes é o ambiente. Eu não sei se o Cuca estava tendo um bom relacionamento com os jogadores. O Abel disse uma verdade. Olha, a gente precisa entender que para dirigir uma equipe de futebol, como você é um professor numa sala de aula, você tem que ter, acima de tudo, o relacionamento, você tem que conhecer o temperamento de cada um aluno, como treinador de cada um atleta. E alguns treinadores, às vezes, extrapolam e o relacionamento fica azedo, o Luxemburgo, ele caminha já para uma aposentadoria. Porque se você pegar a trajetória do Luxemburgo nos últimos 5 anos, ele, em nenhum clube por onde ele passou, ele foi bem. Ele sempre foi demitido. Foi demitido do Flamengo, demitido do Grêmio, demitido agora do Sport, passou um tempo na China e também foi demitido. Você vê, ele foi demitido na China. Ele não desaprendeu, eu acho que é a questão da paciência, né? Aquele que tomou de 7-1, qual é o nome dele? Filipão? Filipão continua na China até hoje. Né? Muricy Ramalho encerrou a carreira, não quis mais ser treinador. Muricy, por problema de saúde, não quis mais, enfim. A verdade, viu, Fábio, que tem pessoas, tem atividades, que a pessoa tem que entender o momento certo de parar as atividades, entendeu? O momento certo de parar, mas lamentavelmente o Luxemburgo ainda disse que vai trabalhar numa grande equipe, e vai mesmo, né? Que ele tem bons empresários e logo, logo ele vai estar empregado. Agora vamos falar da Socorrense? Não, vamos sim. Vamos falar primeiro do clássico Palmeiras e Corinthians? Vamos. Na sua previsão, quem ganha? Palmeiras. Palmeiras joga na Arena do Corinthians. O que é que tem? Palmeiras ganha o jogo. Porque é o seguinte, olha, se o Corinthians ganhar, acabou o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras ganhar, aí sim, agora vamos ter, né, 6 rodadas interessantíssimas no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse jogo Palmeiras e Corinthians, você tem razão, é como se fosse uma decisão do campeonato. Porque se o Corinthians ganha, o Corinthians abre novamente, são 5, abre 8 pontos. Fica difícil. Aí é muito mais difícil de alcançar. Se o Palmeiras ganha, né, e o Santos enfrenta quem esse final de semana? O Santos joga com o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Atlético Mineiro na Vila Belmiro, outro grande jogo, né? Outro grande jogo. É outro que também está ainda olhando, pensando em ser campeão. E na Arena nós vamos ter Flamengo e Grêmio, né? Eu vi o Renato Gaúcho falando ontem, ele ainda não definiu qual time que vai colocar em campo, mas pelo que o Renato Gaúcho disse, ele deve botar o time, eu não diria 100% titular, mas os 80% ele vai botar em campo. Porque ele dizia o seguinte, que como a Libertadores ainda não está ganha, o Grêmio precisa garantir participação na Libertadores do ano que vem. Também. Então tem que estar entre os 4, então ele não pode vacilar. Ele só disse o seguinte, o jogo contra o Santos, que é o que antecede a final, esse ele vai botar o time todo reserva. E um detalhe, mas ele vai ter tempo de preparar os jogadores. Renato, eu acho que ele vai bota o time reserva do Grêmio domingo, Renato. Não, rapaz, bota o titular, bom é bater no titular. Flamengo não é time grande, então tem que encarar time grande. Agora, toda a imprensa nacional, com exceção dos corintianos, estão querendo que o campeonato seja realmente muito mais disputado. Então, estão torcendo pelo Verdão. E eu não poderia Flamengo ficar diferente. Quem ganha? 1-1. 1-1? Flamengo empata o jogo. Gostou?
Agora vamos falar. Bora, tá. Vamos falar agora Tá bom, do nosso Coxinha. futebol. Olha, amanhã nós poderemos conhecer o primeiro finalista do campeonato da Série 2. Consequentemente, aquele que já vai disputar o ano que vem o campeonato sergipano. Então teremos em Porto da Folha, Guarani e o Olímpico. Se houver empate, teremos pênalti, seja 2-2, 3-3, 4-4. Quem vencer garante sua participação no ano que vem no campeonato sergipano, na primeira divisão. E no domingo nós teremos o Socorrense, que venceu a primeira partida por 2-1 fora de casa, tem a vantagem de jogar pelo empate no calor da sua torcida. Vamos ter sim um grande jogo. E o Socorrense... O jogo é pela manhã ou pela tarde? Joga à tarde, À 3 tarde, horas. 3 horas. E o tradicional Siri está realmente com o pé na primeira divisão, está retornando à primeira divisão no ano que vem. E o nosso repórter Cláudio Rocha foi conferir como é que está o clima da Socorrense para esse jogo decisivo. Num clima de expectativa, o time realiza os últimos ajustes para o jogo de volta contra o América de Propriá. Partida que vale o retorno à elite do futebol sergipano. Tá trabalhando, que a gente vem trabalhando, pensando nesse jogo que é jogo decisivo, sabendo que não tem nada a ganho, mas com fé em Deus a gente vai sair com resultado positivo. Para alcançar o objetivo, o Socorrense tem a vantagem de jogar por um simples empate. O detalhe é que nos 3 jogos que fez aqui no estádio Wellington Elias, o Siri não recebeu um gol sequer. Ou seja, se isso se repetir no domingo, a vaga estará garantida. Para o técnico Edilson Santos, a melhor forma de administrar a vantagem é manter o time no ataque. Se trata de uma grande equipe, o Olímpico. Até então estava invicto no campeonato. E a gente sabe que futebol não existe morrer de véspera, né? A gente espera um jogo muito difícil e estamos preparando os atletas para isso. No primeiro jogo em Propriá, vitória do Siri por 2-1. O meia Bruninho fez o gol da vitória. Agora sonha em marcar o gol do acesso. Todo jogador sonha, né? Vem trabalhando para isso. Fé em Deus se eu conseguir fazer o gol, ou qualquer outro que faça, dependendo de quem faça, a gente conseguir o acesso. Deus venha nos abençoar, que a gente faça um grande jogo. Outro destaque é o lateral Vitor Muribeca, que fez o gol de empate. Domingo, ele prega a cautela para evitar surpresas desagradáveis. Conquistamos um resultado positivo lá, em Propriá. Sabemos que não temos nada a ganho. É ter atenção no jogo de volta. Sabemos que vai ser difícil, mas temos que dar conta do recado. Sem dar bobeira. Sem dar bobeira. É fazer o que fizemos lá no segundo tempo. A equipe entrou acesa, motivada e conseguimos reverter o resultado. E para um jogo decisivo, o time ganha um reforço importante. Recuperado de lesão, o atacante Rael está de volta. Quem deve marcar a presença também é a torcida socorrense. A torcida vem nos prestigiando aqui e agora é um jogo importantíssimo, né, para as nossas pretensões para o próximo ano. A gente acredita que ela venha comparecer massa. Não está nada ganho, é um jogo de 180 minutos, já passou 90 minutos, fizemos nossa parte. E agora dentro de casa, junto com a torcida, tentar botar os pés no chão e mais uma vitória, se Deus quiser, para abrilhantar essa partida de domingo, 3 horas da tarde, aqui no Lelezão. Pois é, boa sorte aí amanhã nessa grande disputa em Porto da Folha, Guarani e a equipe do Olímpico. E no domingo, Fábio, você disse uma coisa interessante, esse jogo deveria ser mesmo pela manhã. Seria muito mais atrativo, Porque teria você, muito à mais tarde, público. Veja, à tarde você tem uma série de jogos Na televisão. na televisão e Verdade. agora com horário de verão os jogos começam às 4 horas da tarde, para nós aqui. É. Né? Então, poderia ser pela manhã, como a Socorrense já jogou pela manhã, jogaria pela manhã, daria para o torcedor assistir ao jogo da Socorrense pela manhã e à tarde, quem quiser assistir o seu jogo pela TV, ficava mais à vontade. E parece que até o calorzinho do jogo, depois do jogo, aí é bom demais, né, rapaz? É verdade. E o final de semana... Agora, você disse ontem que ia dizer aqui se o Sergipe ainda existe. Boa pergunta. Olha, quem tem uma torcida como a do Sergipe, quem tem uma tradição, o Sergipe é o maior colecionador de títulos de toda a história desse futebol. Agora, não se concebe, o Sergipe está parecendo o seguinte, pelo menos essa é a minha opinião. Se você sabe de alguma coisa do Sergipe ultimamente, ninguém sabe. Não sei não. No aniversário o Reinaldo Você Moura não teve sabe, aqui, imagine eu. entendeu? A gente soube do aniversário, mas o Sergipe está um silêncio total. Me parece o seguinte, você pergunta, e o Sergipe? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não é assim. Ari Rezende é o vice-presidente e o presidente de fato e de direito do clube. No início de junho, ele assumiu depois da renúncia de Silvio Santos.
e ele deu esse prazo, já são 150 dias, que o Sergipe não tem uma posição. Eu conversei com o Ari Rezende, ele deixou a entender que daria a oportunidade para que novas pessoas pudessem se candidatar ao presidente. Só que até agora não apareceu ninguém. Então é a velha guarda que tem mesmo que assumir o comando do clube. Fábio Henrique não quer, que é um homem muito ocupado. Não quer não, e não outras posso. não pode, né? É. Certo. Outras pessoas que poderiam ser presidente também não estão querendo. Então, meu amigo, tem que se juntar essas pessoas mesmo, que sempre seguraram o barco. Ari Rezende, Reinaldo Moura e outros, para que não cometer nenhuma injustiça. O Sergipe já estamos, hoje é 3 de novembro. O campeonato sergipano deve começar no dia 7 de janeiro. Porque a federação está querendo ganhar mais uma data, porque nós poderemos correr o risco da final ser apenas um jogo. É inadmissível. 2 finalistas realizar apenas um jogo. Ele quer trazer para o dia 7 de janeiro a abertura do campeonato, porque nós teríamos 2 decisões, 2 partidas exatamente para encerrar o campeonato. Então, até agora, não se torna. O Sergipe não sabe quem é o treinador. O Sergipe ainda não sabe quem é. Se Ari vai continuar como presidente. Sergipe não tem diretor administrativo, não tem diretor financeiro. Sergipe não tem nada. Tem apenas 2 pessoas. É o porta-voz de Ari Rezende e Ari Rezende. E a torcida está ansiosa. Até nas redes sociais a gente já acompanha a seguinte frase: queremos o Sergipe de volta. Agora, quem vai assumir? Boa pergunta, porque até agora não apareceu ninguém. E o Sergipe precisa urgente tomar uma posição. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser, viu, Bom Fábio? final de semana, pra até todos nós. segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, um abraço para você, nosso querido Raimundo Macedo, e as suas previsões das sextas-feiras.